A internet trouxe para nós essa capacidade de ter uma amplitude maior de comparar as coisas. A gente tem acesso à vida de muitas pessoas que antes a gente não tinha tanto. Pessoas que às vezes nunca cruzariam o nosso caminho, a gente tem uma visão, a gente pode conhecer um pouco mais, consegue saber um pouco mais da vida das pessoas, e isso trouxe para nós uma segunda etapa que seria a comparação, só que uma comparação mais potencializada. A gente faz uma comparação com as pessoas na vida cotidiana, quando é com algo dentro da nossa realidade comum, da nossa vivência imediata, é um pouco diferente. Agora, quando você tem acesso a muitas vidas, muitas pessoas, muitas histórias distintas, é natural que a gente comece a comparar um pouco mais, a gente comece a parecer que começa a achar que está atrasado, acho que está ficando muito para trás, que as pessoas já conseguiram coisas que você ainda não conseguiu, e isso começa a te gerar um certo nível de angústia. Muitas pessoas não conseguem lidar muito com essas frustrações e esses frutos que nascem da comparação, e às vezes acabam até abandonando redes sociais enfim, buscando se isolar um pouco por conta de todos os sentimentos que acabam nascendo. Acontece que quando a gente faz esse tipo de comparação, muitas vezes com vida de pessoas que a gente nem sabe direito como que elas são. As pessoas às vezes vivem vidas que a gente não tem muita noção de como é na realidade. A gente está vendo uma lâmina da vida da pessoa, parcelas do que está acontecendo, imagens, apenas fragmentos. Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vê que tem muito mais que apenas aquilo que a gente está vendo. Claro que a gente não é idiota, a gente sabe que existem mais coisas. Contudo, a gente acaba sendo enganado pela nossa mente, achando que a gente está meio atrasado e que a gente deveria estar num lugar diferente, deveria estar um degrau acima. Claro que a gente não pode se conformar demais com a situação atual, mas para sermos mais justos com nós mesmos e podermos partir de um lugar mais honesto, a gente precisa se comparar com quem nós fomos. Isso sim é ser um pouco mais honesto consigo mesmo. É diferente da gente ficar se comparando com pessoas que muitas vezes elas nem vivem e têm as mesmas oportunidades que você tem, as experiências que você tem e que você, os obstáculos que você já superou. Essas situações, elas são muito distintas. Agora, quando você começa a se comparar com quem você foi e quem você está sendo agora, é muito mais fácil você imaginar até mesmo o próximo passo. O que eu vou fazer de agora em diante, então, para eu conseguir alcançar um pouco mais? Ah, eu queria, o ano passado, ter aprendido um pouco mais sobre inglês. Então, fui lá, estudei um pouco mais sobre inglês. Pode ser que eu não tenha estudado tanto que eu gostaria, porém, eu aprendi algo. O que eu quero parecer? Eu quero aprender mais inglês e mais alguma coisa? Eu vou lá e aprendo mais duas coisas, e o ano que vem eu já estou esses dois, essas duas etapas um pouco mais adiante, entende? Essa é uma evolução muito mais natural e muito mais honesta quando a gente faz ela se comparando com quem você foi. Você já experimentou fazer isso? Quem que você era na infância, na adolescência e foi indo para a vida adulta? Quem é essa pessoa que passou por situações de relacionamentos, trabalhos anteriores que foram gerando essa experiência na sua vida e que hoje e foi construindo quem você é hoje? Quanto que você evoluiu, amadureceu, cresceu? Não ignore isso. É algo muito rico que você carrega consigo, que é a sua história, e que muitas vezes por conta da gente não saber contá-la, não dar o valor que ela merece, a atenção que a nossa história merece, a gente acaba desvalorizando ela, achando que a nossa história não é tão bacana quanto a história de determinada pessoa, e por isso ela não tem o mesmo peso quando eu vou aplicar na minha vida essa a medida da minha evolução, as minhas conquistas, quanto eu cresci. Quando eu não
dou esse valor, eu não me dou esse valor, e aqui eu não estou indo numa direção de conversa narcisista, de se vangloriar demais. Não, é apenas para que você esteja num lugar mais justo e você parta desse ponto de partida de um lugar mais justo consigo mesmo. E não, então não adianta a gente mentir para nós mesmos. Enquanto a gente ignorar a nossa história, ignorar até não só os nossos defeitos, mas também as qualidades que a gente foi construindo em nós mesmos, a gente vai acabar colocando para debaixo do tapete muita coisa boa. Se você tem algo que ainda te trava, algo que ainda está te impedindo de ir adiante, e você percebe que precisa vencer isso. Às vezes você nem sabe direito dar nome para o que você está sentindo, para o que está te travando. Eu faço atendimentos e direcionamentos para pessoas que estão vivendo esse processo de angústia, de que querem dar nome para aquilo que estão sentindo e não conseguem, vivendo um caos na sua vida e que sozinho a pessoa não está conseguindo. Se você está passando por momentos assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A gente pode marcar encontros para fazer esse acompanhamento, esse direcionamento. Esse trabalho que eu faço tem ajudado muitas pessoas e eu acredito também que pode te ajudar nesse processo. Se você é essa pessoa, eu vou deixar aqui para que você entre em contato comigo. Voltando, quando a gente dá o valor, né, para a nossa história, para as coisas que aconteceram na nossa vida, a gente consegue também extrair aprendizados muito mais sólidos, porque a gente não está fugindo deles, a gente não está desvalorizando esses aprendizados. Eu vou dar um exemplo aqui, porque na minha própria vida, muitas coisas eu demorei até perceber que tinham um valor muito grande, tinham um peso grande que eu não entendia, porque, como eu disse no início do vídeo, a gente trabalha muito, o ser humano trabalha muito comparando as coisas, a gente compara muito, se compara demais com as pessoas, com diversas situações, e eu não conseguia fazer essa analogia de comparar quem eu era e quem eu tinha me tornado. Até que você começa a entrar em contato com pessoas que começam a perceber em você coisas que você ainda não percebia. Você fala a verdade, tem algo que eu ainda não estava vendo e que agora eu estou vendo que tem valor, que eu carrego comigo e que, de algum modo, vale a pena eu dar mais atenção para isso. Quando a gente empreende esse processo, digamos que viver as etapas da vida como elas devem ser vividas, sem fugir, estando onde a gente deve estar. Não tem nada mais, assim, triste do que pessoas que vivem a vida sempre em outro lugar. Isso, né, são sintomas aí da ansiedade, da depressão, de tantas angústias, pessoas que estão sempre vivendo ou demais no futuro ou demais no passado e acabam se deslocando do momento presente. Uma das consequências que a pessoa acaba, os frutos que a pessoa acaba colhendo disso é também a falta de memória das coisas. Porque quando a gente não vive aquilo que o lugar onde a gente está inserido, quando a gente não vive as experiências que a gente imediatas da nossa vida, do cotidiano, da nossa família, do nosso trabalho, a gente está sempre em outro lugar, a mente, eu digo a mente em outro lugar, quando a gente está sempre nesse modo, a gente também não memoriza as coisas. A nossa memória ela vai ficando deficitária, porque uma das coisas que ajuda a gente a memorizar as coisas são os nossos sentidos. É o nosso olhar, é a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar. Por isso que, por exemplo, é muito mais fácil a pessoa gravar um restaurante que ela gostou de ir. Por quê? Porque ela tem a experiência visual, a experiência do paladar, a experiência do olfato, a conversa que foi tida ali enquanto você comia. Então é muito mais fácil você gravar isso. Quando você está estudando, você começa a estudar, tem muitas coisas que você vai estudar e você só ouve, coloca lá no fone e fica escutando. Agora, se você está escutando e você está assistindo, já são dois elementos para você gravar.
Agora você está assistindo, ouvindo e anotando, isso já gera mais uma camada que vai te ajudar a memorizar as coisas. Por que que eu estou falando isso dentro de um assunto que a gente está falando sobre comparações? É porque esse é um ajuste simples que a gente vai fazendo na nossa vida que vai fazendo a gente se tornar uma pessoa melhor amanhã. A gente começa hoje para se tornar essa pessoa melhor amanhã. É nesses pequenos ajustes que a gente vai construindo esse eu melhor, essa pessoa que com mais qualidades, com mais até mesmo virtudes, com mais um pouco mais, mesmo que seja ali 1% a mais a cada dia ou a cada mês, e aí você vai olhando para trás, você vai vendo, cara, eu melhorei, sou mais como eu era antes. Isso é algo que vai alimentar a sua esperança, vai alimentar a sua autoestima, vai fazer com que você veja resultados mais palpáveis e que te dê mais segurança para ir adiante. Te dê mais segurança, que essa segurança que é roubada quando a gente fica se comparando demais com a vida de outras pessoas. Essa comparação, quando ela é alimentada também pela inveja, ela vai corroendo o nosso coração, vai roubando também a nossa alegria e vai até gerando um sentimento de querer ver a pessoa que você está invejando mais triste só para aliviar um pouco da sua tristeza, entende? Quando nós compreendemos que a comparação ela deve haver, contudo, sobre quem nós fomos, a gente começa a ganhar essa batalha, essa luta contra nós mesmos. E hoje é o que eu queria deixar aqui com vocês. Esse é um meu trabalho aqui, um dos meus trabalhos principais aqui na internet, é ajudar você a dar nome para aquilo que você está sentindo, para aquilo que você está passando e gerar mais clareza nas suas decisões, no seu caminho que você quer seguir. Às vezes tem algo que você ainda não sabe direito, a direção, angústias que você está trazendo, que está te travando. Esse é um dos meus trabalhos aqui para te ajudar a dar mais clareza e dar nome para aquilo que você está sentindo. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilhe e eu vou deixar aqui o meu contato para quem quiser marcar um horário comigo. Você manda mensagem para mim, te marco o horário, o melhor dia, o melhor horário para você e você será muito bem-vinda para a gente seguir nessa jornada. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.